E aí, vamos estudar a lição? Sexta-feira chegou, último dia deste trimestre. Sexta-feira também é dia de estudar a lição da escola sabatina. Sexta-feira também é dia de eu te convidar para você ir para Israel e para o Egito comigo. A propósito, a lição falou sobre ressurreição, a lição falou sobre vida. Nós comentamos muito sobre esse assunto. Adoramos o Senhor da vida. Eu estou te convidando aqui para ir para o Egito e eu quero aproveitar e te colocar uma situação vivida no Egito quando eu visitei aquele lugar extraordinário, riquíssimo em história e cultura e que vale muito a pena conhecer. Estando lá no Egito, na ocasião quando lá fui visitar, estando lá eu tive a alegria de visitar todos aqueles museus, as múmias, e, claro, as pirâmides, etc. E o que é a pirâmide? Nada mais é do que uma sepultura. Obviamente, os homens poderosos da época, os faraós, construíam pirâmides para serem o local onde o seu corpo estaria ali sendo depositado. O corpo era embalsamado, uma técnica maravilhosa foi desenvolvida pelos egípcios para a preservação do corpo, e o cuidado do corpo estava no foco de que aquele corpo seria usado neste processo desta vida pós-morte. Objetos que eram apreciados por aquele que estava morto eram depositados junto com o corpo para ele utilizar no prosseguimento dessa pós-vida, dessa vida pós-morte que eles acreditavam. E então eles preparavam-se muito para o momento da morte. A morte era o foco, trabalhava-se muito em torno da cultura da morte. E você obtém detalhes em especial quando você visita então o Egito. E estando lá tem mais um detalhe: o coração daquele que morto estava, sendo este antes de morrer sabedor de que a vida não tinha sido muito pareia ou reflexo da vontade dos deuses, e sabendo eles que tinham uma noção de julgamento que precisavam enfrentar, eles tiravam um coração, colocavam no lugar um coração de pedra, um coração de pedra em formato de escaravelho, uma coisa que é assim. Para quê? Porque quando no juízo eles eram questionados pelo Anubis lá, e aí, você errou, você fez alguma coisa e tal, o coração não podia mentir, mas se eles tivessem no local um coração de pedra, o coração então não responderia negativamente aos questionamentos feitos e consequentemente ele seria absolvido em um julgamento que teria que enfrentar. Por isso a técnica de colocar um coração de pedra no lugar do coração para embalsamar o corpo, toda uma estratégia para tentar enganar o momento do juízo. Deixa eu te dizer uma coisa: a gente não consegue enganar o verdadeiro Deus, o Senhor dos Exércitos, a gente não consegue enganar o Senhor Jesus. E é exatamente por isso que ele convida a gente para tirar o coração de pedra e deixar um coração de carne no local capaz de amá-lo, de servi-lo e de ser apaixonado não por aquilo que propõem os egípcios, a morte, mas ser apaixonado pela vida. Então é mais do que se preparar para a morte. O cristianismo te convida para se preparar para a vida e vida eterna. O foco de Cristo não é o foco dos deuses egípcios, morte. O foco de Cristo é a vida. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e a vida, diz o texto do Desejado de Todas as Nações, na página 632. Então, muitas tentativas satânicas existiram para ocultar a ressurreição de Jesus, ou mesmo para impedir o acúmulo de demônios em todo aquele lugar, tentando conter a remoção da pedra ou impedir o acesso dos anjos. Nada disso foi possível para deter o Senhor da vida. O diabo foi derrotado através da ressurreição de Jesus. O diabo é derrotado quando você aceita o plano de vida eterna que Deus tem para você. Pense nisso, considere isso e coloque sua vida nas mãos de Deus através dessa oração. Pai querido, obrigado porque o Senhor venceu a morte e através da tua vitória temos a chance de sermos vencedores também. Obrigado porque teu foco não é a morte, o teu foco é a vida e vida eterna para cada um de nós. Aceitamos o teu plano, nos entregamos em tuas mãos, em nome de Cristo. Amém.